Olá pessoal, boa tarde, ou bom dia, boa noite, isso vai depender da hora que você for ver esse vídeo. Mas eu sou a doutora Edna Marlísia, eu sou infectologista e atualmente estou certificada em medicina endocannabinoide e vim aqui falar um pouco sobre o uso medicinal da cannabis, né? Existe uma polêmica muito grande em torno da cannabis e a gente precisa esclarecer muitas dúvidas, né, das pessoas. Então, eu vou fazer esse vídeo e depois a gente vai marcar uma live para que vocês possam tirar suas dúvidas, né? Então, é o seguinte, a cannabis, ela é uma planta milenar, né? É uma planta que surgiu logo que depois que o mundo, né, começou a ter vida. Então a cannabis é uma das plantas mais antigas do mundo, né? E em todo o trajeto da história, né, existe a história do uso da cannabis de muito antes de Cristo, né? Então a cannabis é tão antiga que existem relatos do seu uso medicinal em torno de 10 mil anos antes de Cristo no Egito, né? O primeiro médico da história que se tem notícia é egípcio, que é o Imhotep, e que já usou a cannabis em seus tratamentos. Inclusive, ele escreveu o primeiro tratado de medicina da história, né, que hoje seria chamado de tratado, com 48 casos relatados. Então, nessa época, e todas as épocas, em todas as civilizações, porque o Egito é tido como o pai da medicina e do uso também da cannabis, mas outras civilizações também a usavam à mesma época, como os sumérios, né, os hebraicos, os hebreus, né, hebraico é a língua deles, né, os chineses, né, os chineses que sempre valorizaram muito o tratamento natural, né, à base de plantas. Então, a essa época, havia um estímulo a se plantar, né, o cânhamo. O cânhamo é uma das espécies, um dos tipos de cannabis, né? E aí, na história toda, a gente vê relatos de até antes de Cristo e depois de Cristo, desse uso medicinal. Na antiguidade, além do uso medicinal, ela era usada e é usada ainda para diversas outras situações, não é? O cânhamo, ele era usado desde aquela época, né, como uma grande fonte de matéria-prima para a fabricação de cordas, para embarcação, cordames, para fabricar velas, para a fabricação de tecidos, para fazer óleo para usar nas lamparinas que iluminavam as embarcações, né? Então, ela tem um uso bem extenso. E por isso, as civilizações antigas a recomendavam que fosse plantada em larga escala e disseminada pelo seu potencial econômico e pelo seu potencial medicinal. Na China, o primeiro tratado agrícola, que foi feito na China 3 mil anos antes de Cristo, nesse tratado ela era inclusa, né? Foi inclusa como a erva de primeira classe comparada ao ginseng, que é muito usado na medicina chinesa, né? E ela foi inclusa nesse tratado. E na época, o imperador, na época, que tem um nome bem difícil, né? Shen, ele estimulava as pessoas a plantar, né? E ele orientava que esse conhecimento fosse passado para os descendentes, para que a cultura ela se disseminasse, por ser uma grande fonte econômica e uma grande fonte de tratamento para diversas doenças. Na antiguidade se usava bastante para tratar doenças de pele, doenças crônicas, como as feridas crônicas, principalmente, doenças dos olhos,
né, que é o que a gente sabe hoje, que essa doença de olhos que eles tratavam desde a época corresponde ao glaucoma, hoje, né? As doenças osteoarticulares, né, as doenças inflamatórias também são tratadas há milhares de anos com os derivados da cannabis medicinal, né? E aí eu vou só fazer uma colocação aqui, um adendozinho, para vocês verem como a gente realmente precisa, antes de condenar, antes de falar, isso não só para a cannabis, mas como para qualquer coisa, a gente tem que ir atrás para saber o que é verdade ou não. Então, morava na minha casa uma tia, né, uma tia da minha mãe, que já era uma idosa e que ela tinha muita dor nos joelhos. E aí, quando ela tinha essa dor no joelho, ela ia lá dentro, pegava um vidro que tinha umas folhas dentro, que a gente não sabia o que era, e botava a compressa no joelho. E daí a pouco ela estava ótima. E ela dizia que aquela compressa era aquelas folhas que ela fazia compressa, era uma folha de liamba, né? E era de molho no álcool. Então, ela passava, a gente não sabia o que era, né? Mas ela se dava muito bem. E hoje é que eu sei que realmente ela tinha razão. Até o meio de conservação da planta estava correto, né? Então, mas isso para dizer que desde a antiguidade se usava. Se usava também de forma recreativa nas festas, se usava também para relaxar, né? Quando os homens iam fazer aquelas plantações, grandes caminhadas, quando chegavam para descansar, né, para relaxar, para dormir bem, eles também usavam a cannabis. E uma coisa bem interessante é que naquelas caravelas, naquelas grandes embarcações que levavam as pessoas a outros continentes, eles usavam muito as sementes, não é? As sementes que não tem nenhum fitocannabinoide, mas são ricas em ácidos graxos de alta qualidade, que são o ômega 3, o ômega 6 e o ômega 9, e não tem nada de fitocannabinoide. Então essas sementes tanto eram usadas para alimentar a tripulação, alimentar os animais e alimentar as crianças. Por que as crianças? Porque esses ácidos graxos são importantes para o desenvolvimento do sistema nervoso central. Por isso, o efeito neuroprotetor, um dos efeitos neuroprotetor do uso da planta. Então, durante todas essas civilizações, ela foi passando com as conquistas, né? Com as conquistas de território, de povos que iam para outros continentes. Então, chegou à Europa e, a partir daí, ela se disseminou como uma grande fonte de economia, exatamente pelas suas propriedades, né? Propriedades da planta inteira, né? A gente está falando mais para o lado medicinal, por quê? Porque atualmente nós estamos tendo o uso medicinal, veja bem, é o uso medicinal da cannabis liberada. E algumas pessoas estão fazendo um alarde muito grande, porque isso tem a ver com tráfico, com não sei o quê. Não é isso. Ela está sendo liberada para uso medicinal. Isso quer dizer o quê? Que essas pessoas que sofrem com várias doenças para as quais a cannabis tem uma excelente ação, vão poder ter acesso, né? Quando a cannabis chega às Américas, né, foi levada por Colombo, e naquela época eles plantavam em grande escala por ordem do governo inglês, que ordenou a Colombo e todos eles que iam povoar e iam colocar aquele novo continente para frente. Ele recebeu a ordem de plantar em larga escala devido ao poder econômico, certo? Inclusive,
o primeiro presidente dos Estados Unidos, ele estimulou a plantação em larga escala e na propriedade dele, no Monte Vermont, né, ele plantou durante 30 anos para uso comercial, né, porque da planta se aproveita tudo, da raiz à flor, que é essa a grande fornecedora das substâncias medicinais, certo? Então, ela foi usada em larga escala e o estado da Virgínia, nos Estados Unidos, era o que mais plantava e comercializava a planta. Então, a essa época, a planta ela se tornou um incômodo para muitas áreas da economia, não é? Mas antes dela se tornar um incômodo, ela se tornou uma grande ferramenta terapêutica. Em 1880, os Estados Unidos lançaram um bulário terapêutico em que indicava a cannabis para 62 doenças, certo? E em 1889, uma grande indústria farmacêutica, que é a Merck, criou também o seu memento terapêutico, aonde a própria Merck incluiu a cannabis para uso de 64 tipos de doença. E a cannabis era usada em forma de óleo, né, extrato ou pomadas, né? Nunca foi feito comprimido. E depois eu vou explicar a vocês por quê, né? Comprimido não dá certo. Então, isso em 1880. Só que a cannabis faz papel de alta qualidade. A primeira Bíblia, em 1455, foi escrita em papiro de cannabis. A primeira declaração de independência dos Estados Unidos, que foi em 1776, se eu não me engano, ela foi feita em papiro de cannabis, né? Então, o papel da cannabis de alta qualidade, de alta resistência. Os tecidos, né, eram tecidos bastante fortes, né, tecidos de boa qualidade. Além disso, velas, né, se produz também plástico, né, eu acho que foi Niki Lauda, um dos carros de um desses corredores famosos, que já não corre mais, ou foi Alan Prost, ou Niki Lauda, foi fabricado em fibra da cannabis. E aí, o que você percebeu? A resistência desse carro de fibra de cannabis era semelhante à resistência da fibra de carbono, né? Então, para você ver o quanto essa parte econômica pesava em outras áreas, né? Quem tivesse uma plantação dessa, poderia produzir tudo isso. E aí, como ficaria a indústria farmacêutica? E aí, como ficaria a indústria de papel e celulose? E aí, como ficaria a indústria de tecidos? Já que a indústria, e também de petróleo, não é? Porque o petróleo ele é usado para as indústrias de tecido como uma das, digamos assim, um dos componentes que vão ser usados em tecidos sintéticos, né? E como ficaria essa indústria, não é? E aí, como ficariam as indústrias que usam produtos para repor o solo? Por que eu estou falando isso? Nos anos 90, ocorreu um grande acidente nuclear em Chernobyl, né, na Ucrânia, em Chernobyl. E aí, depois desse acidente nuclear, alguns cientistas se reuniram para tentar recuperar o solo extremamente contaminado. E aí, o que foi que eles usaram para recuperar esse solo? Eles usaram a planta cannabis. Por quê? As raízes dela têm uma grande capacidade em remover do solo os metais pesados, os pesticidas. Eles removiam estrôncio, cromo, quer dizer, todas as substâncias que faziam mal ao solo. Então, esses cientistas fizeram esse trabalho e comprovaram que a raiz da cannabis, ela pode ser uma grande fonte
de recuperação de solos danificados. Então, essa planta serve para quê? Ela serve para recuperar solo, ela serve, as suas raízes, né? O caule e os talos, eles servem para fazer corda, serve para fazer vela, serve para fazer tecido, serve para fazer plástico. Então, tem uma grande utilidade no mercado econômico, não é? As folhas, elas têm pouca quantidade de fitocannabinoides, mas tem alguma, mas não muito. As sementes são extremamente ricas em ômega 3, ômega 6 e ômega 9, não tem nenhum fitocannabinoide. Portanto, essas sementes são uma fonte nutricional muito boa. Então, elas podem ser usadas como fonte mesmo desses ácidos graxos interessantes para a gente. E a flor? A flor, ela é exatamente a produtora das substâncias medicinais, certo? Sempre se fala em duas substâncias, né? Que é o CBD e o THC. Todo mundo tem horror ao THC. Não é bem assim. Tudo depende, tudo é dose dependente. E a cannabis tem 489 substâncias conhecidas até o momento, né? Mas ela continua sendo estudada. Dessas 489, todas são medicinais. Algumas não são exclusivas dela, né? Por exemplo, ela tem algumas substâncias que são conhecidas em outras plantas, como o beta-cariofileno, né? Quem é que não conhece a fama da copaíba como anti-inflamatório, e realmente é muito bom anti-inflamatório, né? A copaíba. O beta-cariofileno existe na cannabis. Quem não conhece o lúpulo, que é usado na cerveja, que é o responsável por dar sonolência, por dar primeiro uma euforia, depois dar uma sonolência, né? Aquela coisa mais de você adormecer depois da cerveja. É o lúpulo. O lúpulo existe na cannabis. O alfa-cariofileno, que existe no lúpulo, também existe na cannabis. Existe a lavanda, ela tem o linalol. Essa substância ansiolítica, ela é antidepressiva, ela induz o sono. Essa substância também está na cannabis. Então, a cannabis é como se fosse uma junção de um grande número de plantas medicinais que a natureza pôs nessa planta e que talvez depois disseminou para as demais, não é? E todas essas substâncias estão em outras plantas, também estão nela. Sendo que os fitocannabinoides, que são, no momento, até pouco tempo eram 125 conhecidos, no momento se descobriram mais 2, né? Que tem uns 3 meses, mais ou menos, que foi divulgado essa descoberta. Então, em torno de 127 fitocannabinoides. Aí, ela tem também os flavonoides e os terpenos. Os terpenos são essas substâncias que existem na cannabis e existem também em outras plantas e que são responsáveis por dar o aroma das plantas, né? O aroma da manga, o aroma de limão, o aroma das flores, né? Então, os terpenos dão aroma a todas as plantas, não é? E a cannabis, ela tem esses terpenos, né? Tem vários dele que existem nas outras plantas. O mirceno, que é um beta-mirceno, ele é um terpeno que existe em grande quantidade na cannabis e que ele existe em outras plantas, e ele existe na manga. Ele existe em outras plantas, como, por exemplo, a sálvia, né? Ele existe em várias outras plantas e que é um responsável por dar um soninho. Ele potencializa o efeito do THC porque ele induz o sono, ele induz a pessoa a ficar mais quieta, tipo assim, mais na dela, né? Então, são substâncias que existem em várias plantas que ela tem também. E todas essas plantas, elas são utilizadas como medicação.
não é? Se usa óleo de lavanda, se usa a copaíba, né? Se usa a sálvia, se usa o capim-limão, né? Todos eles têm esses mesmos produtos terpenos que existem também na cannabis. Então, a cannabis não é um bicho de sete cabeças, é uma ferramenta terapêutica para muitas pessoas. Por que ferramenta terapêutica? Existem casos em que a medicação alopática, e ninguém indica se deixar, certo? Ela pode auxiliar em muitos tratamentos, certo? Algumas vezes a alopatia pode até sair, mas se propõe uma utilização das medicações à base de cannabis, por serem mais naturais, mais seguras, certo? Em diversas condições. Por exemplo, se você tivesse um filho que tem 50 crises convulsivas por dia, mesmo tomando 3, 4, 5 medicações, o que você faria? O que você faria? Pois é, esses pacientes são indicação da cannabis. Por quê? Porque ela é um excelente anticonvulsivante, isso é conhecido há muito tempo, né? Aliás, vários dos componentes têm esse poder, né? A gente fala muito no CBD, mas vários têm. Então, essa ação anticonvulsivante é muito importante para essas crianças, né? E muitas vezes se vê que se essa criança usasse isso mais cedo, talvez não tivesse tanta consequência de tantas crises convulsivas. A crise convulsiva, que é um excesso de atividade, né, elétrica do sistema nervoso central, ele literalmente frita o cérebro, né? Então, é uma ferramenta terapêutica legal. Serve para tudo? Não, não serve para tudo. Você quebra uma perna, você não vai tomar cannabis. Você vai para o ortopedista consertar a sua perna, sei lá, fazer cirurgia, botar um gesso. É isso, entendeu? Mas existem aquelas indicações. As doenças crônicas dolorosas, como por exemplo a dor neuropática, né? A dor neuropática, alguns pacientes que eu conheço usam doses excessivas de medicações extremamente potentes, opioides, e não melhoram 100% e tem muito efeito colateral. Tanto efeito no organismo quanto no bolso, certo? A cannabis é cara, se comparar. Eu tenho um paciente que toma 5 medicações para dor, alopáticas, e não fica sem dor, vive indo para o pronto-socorro. Eu sei que a morfina causa muita dependência, e eu sei que ele tem essa dependência, mas ele tem dor, muita dor, e que se pode auxiliar com isso. Por quê? Porque ele já está tendo vários problemas em consequência do uso dessas medicações, entende? E reclama disso. É uma indicação a dor neuropática, né? Que não cede. Algumas pessoas que são portadoras de fibromialgia sofrem muito porque tomam muitas medicações. E aí o que se aconselha? Vai para o psiquiatra, vai para o psiquiatra. Os distúrbios psíquicos são um gatilho para que aquela dor apareça. E depois eu vou explicar como é que funciona esse gatilho, certo? E aí essa dor aparece. Aí diz, é porque você está com um problema emocional. Um problema emocional é um gatilho para todos nós, não é? Um distúrbio emocional em qualquer pessoa pode causar. Algumas pessoas têm diarreia quando estão, né, nervosas, estressadas, aí vai fazer uma prova, vai fazer um concurso, vai concorrer a uma vaga de emprego que estava precisando muito, não é? Vai fazer uma cirurgia de grande porte, fica apreensiva. Então, esses todos podem ser um gatilho para dar dor de cabeça em quem tem enxaqueca, para despontar uma crise de fibromialgia em quem tem fibromialgia. E aí aquela pessoa toma um monte de remédio e não melhora. A pessoa é ansiosa e a ansiedade piora muita coisa. A ansiedade piora tudo, né? Então, a gente vê que existe uma ferramenta terapêutica. As doses que se usam são doses muito baixas. Não é
a mesma coisa da cannabis fumada. A cannabis fumada é a forma errônea de se usar, por vários motivos, certo? Que eu vou falar tudo isso numa live que eu vou fazer em breve, certo? Vou programar uma noite aqui para a gente conversar bastante. Então, o que eu queria mostrar com esse vídeo é que a gente precisa conhecer as coisas boas, né? A gente vê que quando uma pessoa tem 10 qualidades e um defeito, todo mundo vê o defeito. Poucas pessoas veem as várias qualidades. E a cannabis é isso. Tem muitas qualidades. Defeito. Não tem defeito. Porque os efeitos psicotrópicos dela são muito menos nocivos que dos opioides. Eu trabalhei 30 anos em pronto-socorro até o mês passado. Nunca vi ninguém se suicidar com maconha. Mas eu vi muitas pessoas tentarem e conseguirem se suicidar com diazepam, bromazepam, clonazepam, fenobarbital, ácido valproico, betadona, morfina. Com esses se consegue. E não precisa de uma dose tão alta. Uma pessoa para passar muito mal com maconha e ainda não iria morrer, teria que fumar, e não consegue, 3,6 quilos. Nem consegue comprar, ninguém consegue fazer isso, certo? E eu vou explicar por que não consegue na live, tá bom? Então, vamos anotando as dúvidas, as perguntas que vocês vão ter esclarecidos na live. Muito obrigada a vocês por ver este vídeo e vamos fazer nossa live, anotem tudo, certo? E aproveitem e nos sigam aqui no Instagram, né? @EdnaMarlísia_Bezerra Costa, Mirla_Paiva, né? Nós somos aqui da clínica MP Personalité, certo? E eu estou fazendo esse trabalho para conscientizar as pessoas, certo? Adoro dar uma aula, né?